Olá, irmãos. Bom dia. João, capítulo 20 e o versículo 25 diz assim: Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Por que nós colocamos empecilhos para acreditar? Por que será que o ser humano ele tenta a vida inteira nortear, mapear como as coisas têm que ser? Você já percebeu que a nossa vontade muitas vezes ela tem que ser feita? Aquela oração, por exemplo, Pai nosso que estás nos céus, muitas vezes nós fazemos só da boca para fora. Eu falo nós, os cristãos. Porque quando diz seja feita a tua vontade, na maioria das vezes nós não queremos que aconteça assim. E você não precisa se sentir muito mal por ser assim, porque infelizmente a raça humana, na sua grande maioria, é assim. Nós vemos, por exemplo, Elias completamente contrariado, porque as coisas aconteceram de uma forma que ele não esperava, e ele pede a morte para si mesmo. Você vê a história de Jonas, ele também pede a morte para si mesmo, totalmente contrariado. Você vê Moisés fugindo para o deserto, porque ele achou que as coisas tinham que ser do jeito dele, e acabou até cometendo um homicídio. E são repetidas histórias de pessoas que, mesmo estando ao lado de Deus, quiseram se guiar pela sua vontade. O profeta Samuel, alguém que Deus tinha uma intimidade muito grande com ele, desde menino falava com Deus, Deus falava com ele. Ele queria escolher o filho mais velho de Jessé. E Deus teve que dizer, olha, você está errado. Então, nós, seres humanos, infelizmente, colocamos sim empecilhos para nossa crença, colocamos obstáculos para nossa fé por causa da nossa vontade. Essa é a resposta mais rápida que eu posso dar para você hoje. Se não fosse a nossa vontade, tudo poderia ser mais tranquilo, tudo poderia ser mais calmo, tudo poderia ser melhor. No entanto, parece que o ser humano, nós, insistimos em querer desenhar como as coisas têm que ser. E eu queria dizer para você, você já sabe também, que isso muitas vezes é impossível. Porque a vida, ela não é algo que deve acontecer sempre da mesma forma ou da forma como nós imaginamos. A vida é mutável, a vida é dinâmica. Então ela não é algo que muitas vezes respeita um cálculo, nem muitas vezes uma tendência, mas é algo que muda muitas vezes rapidamente. É claro que o mais importante, e isso não deve mudar, é a nossa fé. Porque se nós basearmos a nossa fé nas circunstâncias, então quando as circunstâncias mudarem, quando as coisas ao nosso redor mudarem, a nossa fé também vai mudar. Então isso não pode acontecer. E hoje nós lemos a história de um homem que, apesar de
em outra língua tem o mesmo nome que o meu, que é Tomé. Ele era um homem bom, foi escolhido por Jesus. E Jesus sabia quem ele poderia ser também. Ele era um escolhido de Deus. No entanto, quando ele viu que Jesus não tinha aparecido no momento que ele não estava ali, ele decidiu desacreditar de tudo e de todos. Como ele tinha um irmão gêmeo, pelo que diz a tradição, acredita-se que quando Jesus foi morto e os discípulos se esconderam com medo, ele estava tentando encontrar o seu irmão gêmeo, porque ele sabia que o irmão gêmeo dele tinha ou corria risco de vida. Então, para que o irmão dele não fosse morto, ele foi atrás do seu irmão. E quando volta, no prazo de mais ou menos uma semana, os discípulos contam aquilo para ele e ele diz: vocês estão loucos, vocês não sabem o que estão falando. De jeito nenhum, eu só acredito se eu tocar, se eu ver e se eu tocar. Você percebe como estava o coração de Tomé? Ele era um homem sincero, ele não era um homem falso, ele não estava dizendo aquilo para aparecer, muito menos para chamar a atenção de Deus. Ele só não acreditava que o próprio Jesus, que era o pão que desceu do céu, o bom pastor, o Filho de Deus, tinha morrido. Mas ele viu, ele percebeu que isso tinha acontecido. E agora que ele tinha ressuscitado, isso para ele não fazia sentido algum. E sim, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, as coisas de Deus não fazem sentido para nós, muitas vezes. As coisas de Deus e as obras de Deus muitas vezes não se encaixam na nossa mente. Muitas vezes tentar entender é inútil, mas nós podemos aceitar. Não aceitar como aquele que abaixa a cabeça para alguém que está mandando algo que não faz sentido. Não é abaixar a cabeça para talvez um ditador, um tirano querer te escravizar, mas é aceitar o presente de Deus. E o presente de Deus ali naquele momento era Jesus vivo, ressurreto. E nesse momento Jesus aparece e diz: toque em mim, Tomé, e acredite. Mais felizes são aqueles que não viram e creram. Ou seja, mesmo sendo humano, mesmo sendo parecido com alguém da sua família, seu pai, sua mãe, mesmo a vida tendo machucado você muito, seja crente e não incrédulo. Não ponha limites, não ponha empecilhos, não ponha obstáculos. Ponha sua confiança em Deus e diga: Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai resolver isso, mas eu sei que o Senhor vai. Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai me responder, mas eu sei que o Senhor vai. E assim, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, assim como disse o nosso Senhor Jesus, você vai ser feliz, porque só é feliz aquele que confia totalmente num Deus que já fez o impossível para provar o seu amor. Amém? Um bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus te abençoe.